Dizem que há silêncios tão profundos que neles se pode ouvir a voz do invisível. Naquela noite, entre o sussurro dos aparelhos e o compasso pesado da dor humana, um silêncio diferente se fez, e com ele, algo que não era deste mundo adentrou o recinto mais sagrado da nossa fragilidade. Era uma madrugada como tantas outras no plantão noturno da unidade de terapia intensiva, um lugar onde a linha entre a vida e o que vem depois dela se desfaz em uma névoa tênue e constante. Os corredores vazios pareciam ecoar não apenas os passos solitários dos poucos que ali trabalhavam, mas também os anseios e as súplicas mudas de almas que lutavam para permanecer. A enfermeira Clara conhecia bem aquele som, aquela atmosfera densa, quase palpável, que se instalava sobre cada leito, cada monitor que piscava ritmicamente, cada respiração assistida por máquinas que pareciam sussurrar segredos da eternidade. Seus olhos, já cansados, refletiam anos de noites em claro, de mãos dadas em despedidas silenciosas e de olhares que imploravam por um milagre. Ela amava sua profissão com uma intensidade que beirava a exaustão, entregando-se de corpo e alma àqueles que, muitas vezes, não tinham mais nada além da sua compaixão. Mas naquela noite em particular, o peso era quase insuportável. Uma criança, pequena demais para tanta dor, estava perdendo a batalha. Seu monitor apitava com uma frequência que apertava o coração de Clara a cada batida, e a fragilidade da vida, tão presente ali, fazia com que cada fibra do seu ser questionasse o propósito, o sentido de tanto sofrimento. O ar cheirava antisséptico e a uma tristeza contida que só os que vivem entre a vida e a morte conhecem. Clara sentiu um arrepio. Não era o frio habitual do ar-condicionado, mas uma sensação estranha de antecipação, de algo que estava prestes a se desenrolar, algo que a tiraria daquela rotina fria de números e medicamentos. Ela se afastou um instante do leito da pequena, caminhando até a janela que dava para a cidade adormecida, lá fora, sob o manto pesado de uma lua quase invisível. Seus próprios pensamentos eram um emaranhado de súplicas e dúvidas, uma oração silenciosa que não encontrava palavras, apenas gemidos da alma. Perguntava-se se existia realmente uma luz no fim de tudo, se a fé que ela tanto tentava preservar ainda tinha lugar em um mundo que parecia tão cruelmente indiferente. Sentia-se pequena, impotente diante da grandeza da dor e da iminência da perda, uma mera testemunha do drama humano, com as mãos atadas pela limitação da medicina. A exaustão não era apenas física, mas de um cansaço da alma, um esgotamento que fazia com que o brilho dos seus olhos se apagasse um pouco a cada batida errática do coração da criança. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, tentando reter a lágrima que ameaçava escorrer, não querendo que ninguém a visse vulnerável. Era um escudo que ela havia construído ao longo dos anos, uma fachada de força para lidar com a fragilidade alheia. Foi então que o silêncio mudou de tom. Não era mais o silêncio opressor da solidão, mas um silêncio que parecia vibrar, preenchido por uma quietude diferente, quase musical. Um calor suave, como o toque de um raio de sol em um dia de inverno, começou a preencher o espaço, dissipando o ar frio e estéril. Clara abriu os olhos lentamente, e o que viu fez seu coração dar um salto, não de medo, mas de uma surpresa profunda, quase reverente. Entre as máquinas que sustentavam a vida e as sombras dançantes dos monitores luminosos, ali estava ele. Um homem. Alto, esguio, envolto em um branco tão puro que parecia absorver e refletir toda a luz do ambiente, sem que nenhuma lâmpada ali pudesse justificar tal brilho. Sua presença não era imponente no sentido de dominar, mas de preencher, de irradiar uma paz tão intensa que cada célula do corpo de Clara pareceu relaxar em sua presença. Ele não se moveu, não falou. Seus olhos, que Clara não conseguia definir a cor, mas que pareciam conter a profundidade dos céus e a doçura de 1000 amanheceres, pousaram sobre ela com uma gentileza que ultrapassava qualquer entendimento. Não havia julgamento, apenas uma aceitação plena, um amor que parecia transcender as barreiras do tempo e do espaço. Clara sentiu-se completamente vista, não apenas em sua exterioridade, mas em cada dor, cada dúvida, cada esperança silenciada em seu coração. Era como se uma luz divina penetrasse as camadas da sua armadura, revelando a essência da sua alma e, ao mesmo tempo, curando as feridas invisíveis que ali residiam. Ela não sentiu a necessidade de gritar, de chamar ajuda, ou de sequer respirar. O tempo pareceu suspender sua passagem, e a UTI, com seus apitos e alarmes, tornou-se um santuário de uma quietude inexplicável.
O homem de branco, que não parecia ter forma física definida, mas era pura emanação de luz e paz, lançou um olhar para o leito da criança. E nesse olhar, Clara percebeu uma promessa, um consolo que não era desta terra. Não era uma promessa de cura para o corpo, mas de um amparo para a alma, uma certeza de que a pequena vida, tão breve, não estaria sozinha em sua jornada. Um fio invisível de esperança, delicado e etéreo, pareceu se estender do homem de luz até o pequeno corpo frágil, envolvendo-o em uma aura de serenidade. E então, ele voltou seu olhar para Clara, e um suave aceno de cabeça, quase imperceptível, trouxe uma mensagem mais clara do que 1000 palavras poderiam expressar: você não está sozinha. A luz permanece, mesmo nas sombras mais densas. Era uma confirmação de que sua fé, por mais abalada que estivesse, não havia sido em vão. Um bálsamo para sua alma cansada. A quietude em seu coração era tamanha que ela sentiu o próprio ar se tornar mais leve, mais respirável. À medida que o momento se aprofundava, a figura do homem de branco começou a se desvanecer, não como uma ilusão, mas como a névoa que se dissipa ao toque do sol. Ele não sumiu de repente, mas sua luz foi diminuindo gradualmente, como um crepúsculo invertido, até que apenas a sensação de paz e a luminosidade interior permaneceram. O ambiente voltou ao seu estado normal, os sons dos aparelhos retomaram sua cadência habitual, mas algo fundamental havia mudado em Clara. A exaustão, que antes era uma pesada manta sobre seus ombros, havia se transformado em uma leveza surpreendente. As dúvidas que a atormentavam não desapareceram por completo, mas foram suplantadas por uma certeza fundamental: a presença do divino não está restrita a templos ou rituais, mas pode se manifestar nos lugares mais improváveis, nos momentos de maior fragilidade humana. Naquela manhã, quando o sol finalmente se espreguiçava no horizonte, lançando seus primeiros raios pela janela da UTI, Clara sentiu-se renovada. Não era um descanso físico, mas uma revitalização da alma. Ela se aproximou novamente do leito da criança, e embora o desfecho da pequena vida fosse inevitável, um novo tipo de serenidade emanava dela. Sua mão, ao tocar a pele frágil, não trazia apenas o cuidado da enfermeira, mas também a ternura de alguém que havia sido tocada pela transcendência. Aquele encontro silencioso com o homem de branco não resolveu todos os problemas do mundo, nem apagou a dor da perda, mas deu a Clara uma nova perspectiva, uma âncora de esperança em meio à tempestade. Ela entendeu que o amor e a compaixão que ela dedicava aos seus pacientes eram, em si, uma manifestação da luz que ela havia presenciado, um reflexo do sagrado em sua própria humanidade. A partir daquele dia, a forma como Clara encarava a vida e a morte mudou. Ela ainda sentia o peso da sua profissão, as perdas ainda doíam, mas a desesperança havia sido substituída por uma aceitação serena e uma fé renovada na beleza e no mistério da existência. Ela compreendeu que somos todos parte de algo muito maior, interconectados por fios invisíveis de amor e luz. E que mesmo nos corredores mais sombrios, onde a vida se agarra por um fio, a presença divina pode se manifestar, trazendo consolo e a certeza de que nunca estamos sozinhos. O brilho em seus olhos havia retornado, não o brilho da juventude inocente, mas o brilho de quem viu algo além do véu, e que agora compreende um pouco mais sobre o amor que sustenta o universo. E se a verdadeira luz não for algo a ser buscado lá fora, mas uma percepção que nasce no fundo da alma, capaz de revelar a divindade em cada instante, em cada respiro, até mesmo entre as máquinas que insistem em manter a vida, ou a alma que se prepara para partir? Talvez os anjos sempre estejam por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto, para que possamos reconhecer os sinais da esperança em meio às nossas próprias madrugadas. Essa foi a experiência de Clara, a enfermeira que viu um homem de branco entre as máquinas, e que nunca mais foi a mesma. Eu me pergunto, você já sentiu uma presença assim, um toque do invisível, um sinal de luz quando mais precisava? Compartilhe sua história nos comentários, se sentir no coração. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa. E para continuar explorando essas narrativas que nos conectam ao sagrado e ao mistério da vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Até a próxima história de luz. Dizem que há silêncios tão profundos que neles se pode ouvir a voz do invisível.
Naquela noite, entre o sussurro dos aparelhos e o compasso pesado da dor humana, um silêncio diferente se fez, e com ele, algo que não era deste mundo adentrou o recinto mais sagrado da nossa fragilidade. Era uma madrugada como tantas outras no plantão noturno da unidade de terapia intensiva, um lugar onde a linha entre a vida e o que vem depois dela se desfaz em uma névoa tênue e constante. Os corredores vazios pareciam ecoar não apenas os passos solitários dos poucos que ali trabalhavam, mas também os anseios e as súplicas mudas de almas que lutavam para permanecer. A enfermeira Clara conhecia bem aquele som, aquela atmosfera densa, quase palpável, que se instalava sobre cada leito, cada monitor que piscava ritmicamente, cada respiração assistida por máquinas que pareciam sussurrar segredos da eternidade. Seus olhos, já cansados, refletiam anos de noites em claro, de mãos dadas em despedidas silenciosas e de olhares que imploravam por um milagre. Ela amava sua profissão com uma intensidade que beirava a exaustão, entregando-se de corpo e alma àqueles que, muitas vezes, não tinham mais nada além da sua compaixão. Mas naquela noite em particular, o peso era quase insuportável. Uma criança, pequena demais para tanta dor, estava perdendo a batalha. Seu monitor apitava com uma frequência que apertava o coração de Clara a cada batida, e a fragilidade da vida, tão presente ali, fazia com que cada fibra do seu ser questionasse o propósito, o sentido de tanto sofrimento. O ar cheirava antisséptico e a uma tristeza contida que só os que vivem entre a vida e a morte conhecem. Clara sentiu um arrepio. Não era o frio habitual do ar-condicionado, mas uma sensação estranha de antecipação, de algo que estava prestes a se desenrolar, algo que a tiraria daquela rotina fria de números e medicamentos. Ela se afastou um instante do leito da pequena, caminhando até a janela que dava para a cidade adormecida, lá fora, sob o manto pesado de uma lua quase invisível. Seus próprios pensamentos eram um emaranhado de súplicas e dúvidas, uma oração silenciosa que não encontrava palavras, apenas gemidos da alma. Perguntava-se se existia realmente uma luz no fim de tudo, se a fé que ela tanto tentava preservar ainda tinha lugar em um mundo que parecia tão cruelmente indiferente. Sentia-se pequena, impotente diante da grandeza da dor e da iminência da perda, uma mera testemunha do drama humano, com as mãos atadas pela limitação da medicina. A exaustão não era apenas física, mas de um cansaço da alma, um esgotamento que fazia com que o brilho dos seus olhos se apagasse um pouco a cada batida errática do coração da criança. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, tentando reter a lágrima que ameaçava escorrer, não querendo que ninguém a visse vulnerável. Era um escudo que ela havia construído ao longo dos anos, uma fachada de força para lidar com a fragilidade alheia. Foi então que o silêncio mudou de tom. Não era mais o silêncio opressor da solidão, mas um silêncio que parecia vibrar, preenchido por uma quietude diferente, quase musical. Um calor suave, como o toque de um raio de sol em um dia de inverno, começou a preencher o espaço, dissipando o ar frio e estéril. Clara abriu os olhos lentamente, e o que viu fez seu coração dar um salto, não de medo, mas de uma surpresa profunda, quase reverente. Entre as máquinas que sustentavam a vida e as sombras dançantes dos monitores luminosos, ali estava ele. Um homem. Alto, esguio, envolto em um branco tão puro que parecia absorver e refletir toda a luz do ambiente, sem que nenhuma lâmpada ali pudesse justificar tal brilho. Sua presença não era imponente no sentido de dominar, mas de preencher, de irradiar uma paz tão intensa que cada célula do corpo de Clara pareceu relaxar em sua presença. Ele não se moveu, não falou. Seus olhos, que Clara não conseguia definir a cor, mas que pareciam conter a profundidade dos céus e a doçura de 1000 amanheceres, pousaram sobre ela com uma gentileza que ultrapassava qualquer entendimento. Não havia julgamento, apenas uma aceitação plena, um amor que parecia transcender as barreiras do tempo e do espaço. Clara sentiu-se completamente vista, não apenas em sua exterioridade, mas em cada dor, cada dúvida, cada esperança silenciada em seu coração. Era como se uma luz divina penetrasse as camadas da sua armadura, revelando a essência da sua alma e, ao mesmo tempo, curando as feridas invisíveis que ali residiam. Ela não sentiu a necessidade de gritar, de chamar ajuda, ou de sequer respirar. O tempo pareceu suspender sua passagem, e a UTI, com seus apitos e alarmes, tornou-se um santuário de uma quietude inexplicável. O homem de branco,
que não parecia ter forma física definida, mas era pura emanação de luz e paz, lançou um olhar para o leito da criança. E nesse olhar, Clara percebeu uma promessa, um consolo que não era desta terra. Não era uma promessa de cura para o corpo, mas de um amparo para a alma, uma certeza de que a pequena vida, tão breve, não estaria sozinha em sua jornada. Um fio invisível de esperança, delicado e etéreo, pareceu se estender do homem de luz até o pequeno corpo frágil, envolvendo-o em uma aura de serenidade. E então, ele voltou seu olhar para Clara, e um suave aceno de cabeça, quase imperceptível, trouxe uma mensagem mais clara do que 1000 palavras poderiam expressar: você não está sozinha. A luz permanece, mesmo nas sombras mais densas. Era uma confirmação de que sua fé, por mais abalada que estivesse, não havia sido em vão. Um bálsamo para sua alma cansada. A quietude em seu coração era tamanha que ela sentiu o próprio ar se tornar mais leve, mais respirável. À medida que o momento se aprofundava, a figura do homem de branco começou a se desvanecer, não como uma ilusão, mas como a névoa que se dissipa ao toque do sol. Ele não sumiu de repente, mas sua luz foi diminuindo gradualmente, como um crepúsculo invertido, até que apenas a sensação de paz e a luminosidade interior permaneceram. O ambiente voltou ao seu estado normal, os sons dos aparelhos retomaram sua cadência habitual, mas algo fundamental havia mudado em Clara. A exaustão, que antes era uma pesada manta sobre seus ombros, havia se transformado em uma leveza surpreendente. As dúvidas que a atormentavam não desapareceram por completo, mas foram suplantadas por uma certeza fundamental: a presença do divino não está restrita a templos ou rituais, mas pode se manifestar nos lugares mais improváveis, nos momentos de maior fragilidade humana. Naquela manhã, quando o sol finalmente se espreguiçava no horizonte, lançando seus primeiros raios pela janela da UTI, Clara sentiu-se renovada. Não era um descanso físico, mas uma revitalização da alma. Ela se aproximou novamente do leito da criança, e embora o desfecho da pequena vida fosse inevitável, um novo tipo de serenidade emanava dela. Sua mão, ao tocar a pele frágil, não trazia apenas o cuidado da enfermeira, mas também a ternura de alguém que havia sido tocada pela transcendência. Aquele encontro silencioso com o homem de branco não resolveu todos os problemas do mundo, nem apagou a dor da perda, mas deu a Clara uma nova perspectiva, uma âncora de esperança em meio à tempestade. Ela entendeu que o amor e a compaixão que ela dedicava aos seus pacientes eram, em si, uma manifestação da luz que ela havia presenciado, um reflexo do sagrado em sua própria humanidade. A partir daquele dia, a forma como Clara encarava a vida e a morte mudou. Ela ainda sentia o peso da sua profissão, as perdas ainda doíam, mas a desesperança havia sido substituída por uma aceitação serena e uma fé renovada na beleza e no mistério da existência. Ela compreendeu que somos todos parte de algo muito maior, interconectados por fios invisíveis de amor e luz. E que mesmo nos corredores mais sombrios, onde a vida se agarra por um fio, a presença divina pode se manifestar, trazendo consolo e a certeza de que nunca estamos sozinhos. O brilho em seus olhos havia retornado, não o brilho da juventude inocente, mas o brilho de quem viu algo além do véu, e que agora compreende um pouco mais sobre o amor que sustenta o universo. E se a verdadeira luz não for algo a ser buscado lá fora, mas uma percepção que nasce no fundo da alma, capaz de revelar a divindade em cada instante, em cada respiro, até mesmo entre as máquinas que insistem em manter a vida, ou a alma que se prepara para partir? Talvez os anjos sempre estejam por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto, para que possamos reconhecer os sinais da esperança em meio às nossas próprias madrugadas. Essa foi a experiência de Clara, a enfermeira que viu um homem de branco entre as máquinas, e que nunca mais foi a mesma. Eu me pergunto, você já sentiu uma presença assim, um toque do invisível, um sinal de luz quando mais precisava? Compartilhe sua história nos comentários, se sentir no coração. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa. E para continuar explorando essas narrativas que nos conectam ao sagrado e ao mistério da vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Até a próxima história de luz. Dizem que há silêncios tão profundos que neles se pode ouvir a voz do invisível. Naquela noite, entre o sussurro dos aparelhos e o compasso pesado da dor humana, um silêncio diferente se fez,
e com ele, algo que não era deste mundo adentrou o recinto mais sagrado da nossa fragilidade. Era uma madrugada como tantas outras no plantão noturno da unidade de terapia intensiva, um lugar onde a linha entre a vida e o que vem depois dela se desfaz em uma névoa tênue e constante. Os corredores vazios pareciam ecoar não apenas os passos solitários dos poucos que ali trabalhavam, mas também os anseios e as súplicas mudas de almas que lutavam para permanecer. A enfermeira Clara conhecia bem aquele som, aquela atmosfera densa, quase palpável, que se instalava sobre cada leito, cada monitor que piscava ritmicamente, cada respiração assistida por máquinas que pareciam sussurrar segredos da eternidade. Seus olhos, já cansados, refletiam anos de noites em claro, de mãos dadas em despedidas silenciosas e de olhares que imploravam por um milagre. Ela amava sua profissão com uma intensidade que beirava a exaustão, entregando-se de corpo e alma àqueles que, muitas vezes, não tinham mais nada além da sua compaixão. Mas naquela noite em particular, o peso era quase insuportável. Uma criança, pequena demais para tanta dor, estava perdendo a batalha. Seu monitor apitava com uma frequência que apertava o coração de Clara a cada batida, e a fragilidade da vida, tão presente ali, fazia com que cada fibra do seu ser questionasse o propósito, o sentido de tanto sofrimento. O ar cheirava antisséptico e a uma tristeza contida que só os que vivem entre a vida e a morte conhecem. Clara sentiu um arrepio. Não era o frio habitual do ar-condicionado, mas uma sensação estranha de antecipação, de algo que estava prestes a se desenrolar, algo que a tiraria daquela rotina fria de números e medicamentos. Ela se afastou um instante do leito da pequena, caminhando até a janela que dava para a cidade adormecida, lá fora, sob o manto pesado de uma lua quase invisível. Seus próprios pensamentos eram um emaranhado de súplicas e dúvidas, uma oração silenciosa que não encontrava palavras, apenas gemidos da alma. Perguntava-se se existia realmente uma luz no fim de tudo, se a fé que ela tanto tentava preservar ainda tinha lugar em um mundo que parecia tão cruelmente indiferente. Sentia-se pequena, impotente diante da grandeza da dor e da iminência da perda, uma mera testemunha do drama humano, com as mãos atadas pela limitação da medicina. A exaustão não era apenas física, mas de um cansaço da alma, um esgotamento que fazia com que o brilho dos seus olhos se apagasse um pouco a cada batida errática do coração da criança. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, tentando reter a lágrima que ameaçava escorrer, não querendo que ninguém a visse vulnerável. Era um escudo que ela havia construído ao longo dos anos, uma fachada de força para lidar com a fragilidade alheia. Foi então que o silêncio mudou de tom. Não era mais o silêncio opressor da solidão, mas um silêncio que parecia vibrar, preenchido por uma quietude diferente, quase musical. Um calor suave, como o toque de um raio de sol em um dia de inverno, começou a preencher o espaço, dissipando o ar frio e estéril. Clara abriu os olhos lentamente, e o que viu fez seu coração dar um salto, não de medo, mas de uma surpresa profunda, quase reverente. Entre as máquinas que sustentavam a vida e as sombras dançantes dos monitores luminosos, ali estava ele. Um homem. Alto, esguio, envolto em um branco tão puro que parecia absorver e refletir toda a luz do ambiente, sem que nenhuma lâmpada ali pudesse justificar tal brilho. Sua presença não era imponente no sentido de dominar, mas de preencher, de irradiar uma paz tão intensa que cada célula do corpo de Clara pareceu relaxar em sua presença. Ele não se moveu, não falou. Seus olhos, que Clara não conseguia definir a cor, mas que pareciam conter a profundidade dos céus e a doçura de 1000 amanheceres, pousaram sobre ela com uma gentileza que ultrapassava qualquer entendimento. Não havia julgamento, apenas uma aceitação plena, um amor que parecia transcender as barreiras do tempo e do espaço. Clara sentiu-se completamente vista, não apenas em sua exterioridade, mas em cada dor, cada dúvida, cada esperança silenciada em seu coração. Era como se uma luz divina penetrasse as camadas da sua armadura, revelando a essência da sua alma e, ao mesmo tempo, curando as feridas invisíveis que ali residiam. Ela não sentiu a necessidade de gritar, de chamar ajuda, ou de sequer respirar. O tempo pareceu suspender sua passagem, e a UTI, com seus apitos e alarmes, tornou-se um santuário de uma quietude inexplicável. O homem de branco, que não parecia ter forma física definida, mas era a pura emanação de luz e paz, lançou um olhar para o leito da criança. E nesse olhar, Clara percebeu uma promessa,
um consolo que não era desta terra. Não era uma promessa de cura para o corpo, mas de um amparo para a alma, uma certeza de que a pequena vida, tão breve, não estaria sozinha em sua jornada. Um fio invisível de esperança, delicado e etéreo, pareceu se estender do homem de luz até o pequeno corpo frágil, envolvendo-o em uma aura de serenidade. E então, ele voltou seu olhar para Clara, e um suave aceno de cabeça, quase imperceptível, trouxe uma mensagem mais clara do que 1000 palavras poderiam expressar: você não está sozinha. A luz permanece, mesmo nas sombras mais densas. Era uma confirmação de que sua fé, por mais abalada que estivesse, não havia sido em vão. Um bálsamo para sua alma cansada. A quietude em seu coração era tamanha que ela sentiu o próprio ar se tornar mais leve, mais respirável. À medida que o momento se aprofundava, a figura do homem de branco começou a se desvanecer, não como uma ilusão, mas como a névoa que se dissipa ao toque do sol. Ele não sumiu de repente, mas sua luz foi diminuindo gradualmente, como um crepúsculo invertido, até que apenas a sensação de paz e a luminosidade interior permaneceram. O ambiente voltou ao seu estado normal, os sons dos aparelhos retomaram sua cadência habitual, mas algo fundamental havia mudado em Clara. A exaustão, que antes era uma pesada manta sobre seus ombros, havia se transformado em uma leveza surpreendente. As dúvidas que a atormentavam não desapareceram por completo, mas foram suplantadas por uma certeza fundamental: a presença do divino não está restrita a templos ou rituais, mas pode se manifestar nos lugares mais improváveis, nos momentos de maior fragilidade humana. Naquela manhã, quando o sol finalmente se espreguiçava no horizonte, lançando seus primeiros raios pela janela da UTI, Clara sentiu-se renovada. Não era um descanso físico, mas uma revitalização da alma. Ela se aproximou novamente do leito da criança, e embora o desfecho da pequena vida fosse inevitável, um novo tipo de serenidade emanava dela. Sua mão, ao tocar a pele frágil, não trazia apenas o cuidado da enfermeira, mas também a ternura de alguém que havia sido tocada pela transcendência. Aquele encontro silencioso com o homem de branco não resolveu todos os problemas do mundo, nem apagou a dor da perda, mas deu a Clara uma nova perspectiva, uma âncora de esperança em meio à tempestade. Ela entendeu que o amor e a compaixão que ela dedicava aos seus pacientes eram, em si, uma manifestação da luz que ela havia presenciado, um reflexo do sagrado em sua própria humanidade. A partir daquele dia, a forma como Clara encarava a vida e a morte mudou. Ela ainda sentia o peso da sua profissão, as perdas ainda doíam, mas a desesperança havia sido substituída por uma aceitação serena e uma fé renovada na beleza e no mistério da existência. Ela compreendeu que somos todos parte de algo muito maior, interconectados por fios invisíveis de amor e luz. E que mesmo nos corredores mais sombrios, onde a vida se agarra por um fio, a presença divina pode se manifestar, trazendo consolo e a certeza de que nunca estamos sozinhos. O brilho em seus olhos havia retornado, não o brilho da juventude inocente, mas o brilho de quem viu algo além do véu, e que agora compreende um pouco mais sobre o amor que sustenta o universo. E se a verdadeira luz não for algo a ser buscado lá fora, mas uma percepção que nasce no fundo da alma, capaz de revelar a divindade em cada instante, em cada respiro, até mesmo entre as máquinas que insistem em manter a vida, ou a alma que se prepara para partir? Talvez os anjos sempre estejam por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto, para que possamos reconhecer os sinais da esperança em meio às nossas próprias madrugadas. Essa foi a experiência de Clara, a enfermeira que viu um homem de branco entre as máquinas, e que nunca mais foi a mesma. Eu me pergunto, você já sentiu uma presença assim, um toque do invisível, um sinal de luz quando mais precisava? Compartilhe sua história nos comentários, se sentir no coração. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa. E para continuar explorando essas narrativas que nos conectam ao sagrado e ao mistério da vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Até a próxima história de luz. Dizem que há silêncios tão profundos que neles se pode ouvir a voz do invisível. Naquela noite, entre o sussurro dos aparelhos e o compasso pesado da dor humana, um silêncio diferente se fez, e com ele, algo que não era deste mundo adentrou o recinto mais sagrado da nossa fragilidade.
Era uma madrugada como tantas outras no plantão noturno da unidade de terapia intensiva, um lugar onde a linha entre a vida e o que vem depois dela se desfaz em uma névoa tênue e constante. Os corredores vazios pareciam ecoar não apenas os passos solitários dos poucos que ali trabalhavam, mas também os anseios e as